Saudações, aqui quem fala é o Cristiano e vou abordar a aula do segundo ano sobre funções inorgânicas. O que são funções inorgânicas? Bem, são grupos que são classificados por não possuir carbono de origem animal ou fóssil, ou, aliás, carbono de origem de ser vivo. Por quê? Existem funções inorgânicas que contêm carbono, exemplo, carbonatos, que podem ser rochas, né? Os metais em geral, suas propriedades, tudo são caracterizados dentro da química inorgânica. As funções são ácidos, bases, sais e óxido. Como é que identificamos essas funções? Bem, as 4 funções citadas anteriormente, a sua fórmula e a perguntinha para identificar. Se tem H na frente, é ácido. Se tem H atrás, é base. Se é binário com O, é óxido. Se não for nenhuma das 3, é sal, dentro desse contexto. Ácido. Existem 3 tipos de ácido: hidrácido, oxiácido fraco e oxiácido forte. A regra de nomenclatura, na 4ª coluna, mostrando que hidrácido tem terminação hídrico, oxiácido fraco, terminação oso, e oxiácido forte, terminação ico. E a fórmula ali indicando as suas características. Regra de nomenclatura de hidrácido: ácido radical mais hídrico. Exemplo: ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico. Todos os ácidos citados até então estão em destaque o seu radical do átomo central, que seria, no caso, cloro, bromo, iodo e enxofre. Em destaque é o do enxofre, porque o enxofre, em latim, vem o nome sulfur. Então, ele é usado em 2 radicais desta origem, que seria sulf para hidrácidos e sais e sulfur para oxiácidos. Oxiácido fraco pode ter o prefixo hipo e a terminação oso. Exemplo: ácido hipocloroso, ácido bromoso, ácido sulfuroso, ácido nitroso, ácido hipofosforoso, ácido fosforoso. Nos ácidos oxiácidos fortes, pode ter prefixo hipoper, mais radical, mais ico. Exemplo: ácido brômico, ácido perclórico, ácido iódico, ácido periódico, ácido sulfúrico, ácido hipossulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico. Base. Base é uma das funções mais fáceis de se identificar e de se dar nomenclatura. Terminação. Termina com H e a regra de nomenclatura hidróxido, nome do metal ou do cátion. Exemplo: hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2, hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Óxido. Existem 2 tipos de óxido: óxido metálico e óxido não metálico. Todos eles seguem a regra geral, que é óxido, nome do elemento e a carga em algarismo romano. Só que no não metálico existe mais 2 tipos de nomenclatura, que vai ser abordado mais à frente, mas que já está mostrando aqui neste slide. Óxido metálico, regra:
Óxido do metal, carga em algarismo romano. Exemplo: óxido de sódio, óxido de magnésio, óxido de alumínio, óxido ferroso ou óxido de ferro 2, óxido férrico ou óxido de ferro 3. Detalhe: os óxidos de sódio, magnésio e alumínio não possuem a carga em algarismo romano porque só existe apenas este tipo de óxido. A gente só adota o algarismo romano quando tem mais de uma variante, é o caso do óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3, que seria o óxido ferroso e óxido férrico. Óxido metálico. Óxido de nome do não metal, ou a metal aqui, conforme está apresentado, e a carga do algarismo romano. Prefixo de número acompanhado com óxido, de prefixo de número acompanhado do nome do não metal. Anidrido, nome do ácido desidratado. Exemplo: CO2, óxido de carbono 4, ou dióxido de carbono, ou anidrido carbônico, ou gás carbônico. A reação de formação do ácido carbônico, que dá o nome justamente ao anidrido carbônico. CO2 mais água, formando ácido carbônico. CO, óxido de carbono 2 ou monóxido de carbono. SO2, óxido de enxofre 4 ou dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso. A reação de formação do anidrido sulfuroso formando ácido sulfuroso. Então, anidrido sulfuroso mais água formando ácido sulfuroso. SO3, óxido de enxofre 4 ou trióxido de enxofre ou anidrido sulfúrico. Então, o anidrido sulfúrico mais água vai formar ácido sulfúrico. A reação SO3 mais H2O formando H2SO4. Óxido de cloro 1 ou monóxido de dicloro ou anidrido hipocloroso. Então, o anidrido hipocloroso com água formando o ácido hipocloroso. Óxido de bromo 2 óxido de bromo 3 ou trióxido de bromo ou anidrido bromoso. Então, anidrido bromoso mais água formando ácido bromoso. Óxido de iodo 5 ou pentóxido de iodo ou anidrido iódico. Aí, o anidrido iódico com água formando ácido iódico. Óxido de cloro 7 ou epitóxido de dicloro ou anidrido clórico. Então, o anidrido clórico, ou melhor dizendo, anidrido perclórico, com água formando ácido perclórico. Óxido de nitrogênio 5 ou pentóxido de dinitrogênio ou anidrido nítrico. A reação do anidrido nítrico formando ácido nítrico. Sal. Existem 3 tipos de sal: não oxigenado, oxissal fraco, oxissal forte. A regra da nomenclatura na última coluna, que também vai ser apresentado mais à frente. Regra de nomenclatura: sal não oxigenado, radical mais eto, nome do metal do cátio. Exemplo: cloreto de sódio. Reação de neutralização: ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio mais água. Daí o surgimento do sal cloreto de sódio.
brometo de cálcio, iodeto de potássio, sulfeto de sódio, oxissal fraco. A regra: hiporradical hito, dê nome do metal do cátio. Exemplo: hipoclorito de sódio, bromito de potássio, sulfito de sódio, nitrito de potássio, hipofosfito de potássio, fosfito de sódio, oxissal forte. Regra de nomenclatura: hipop radical mais ato, dê nome do metal ou cátion. Exemplo: bromato de potássio, perclorato de sódio, corrigindo a regra de nomenclatura anterior que estava sem o per, iodato de cálcio, periodato de sódio, sulfato de sódio, sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso, sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico, hipossulfato de sódio, nitrato de sódio, nitrato de prata, fosfato de sódio. Com isso encerro a nossa aula. Em caso de dúvida, me procure no Google Sala de Aula ou no Hangout. Até a próxima.